Entre essas moções de desejo provenientes da infância que não podem ser destruídas nem inibidas, há algumas cuja realização seria uma contradição das representações meta do pensamento secundário. A realização desses desejos não mais geraria um afeto de prazer, mas sim de desprazer. E é precisamente essa transformação do afeto que constitui a essência daquilo a que chamamos recalcamento. O problema do recalcamento está na questão de como e devido a que forças impulsoras ocorre essa transformação. Mas esse é um problema em que nos basta tocar de passagem aqui. É suficiente estabelecermos com clareza que tal transformação realmente ocorre no curso do desenvolvimento. Travessão, basta lembrarmos como o nojo surge na infância, depois de ter estado ausente a princípio, travessão, e que está relacionada com a atividade do sistema secundário. As lembranças com base nas quais o desejo inconsciente provoca a liberação do afeto nunca foram acessíveis ao PCS e, por conseguinte, a liberação do afeto vinculado a essas lembranças também não pode ser inibida. E justamente por causa dessa geração de afeto que tais representações são agora inacessíveis até por intermédio dos pensamentos pré-conscientes, para os quais transferiram sua força de desejo. Pelo contrário, o princípio do desprazer assume o controle e faz com que o PCS se afaste dos pensamentos de transferência. Eles ficam entregues a si próprios, travessão, recalcados, travessão. E é assim que a presença de um reservatório de lembranças infantis subtraídas desde o princípio ao PCS torna-se o sine qua non do recalcamento. Nos casos mais favoráveis, a geração do desprazer cessa com a retirada da catexia dos pensamentos de transferência situados no PCS. E esse deslance significa que a intervenção do princípio do desprazer serviu a um fim útil. Mas a questão é outra. Quando o desejo inconsciente recalcado recebe um reforço orgânico que ele passa para seus pensamentos de transferência, dessa maneira, pode colocá-los em condições de fazer uma tentativa de irromper com sua excitação, mesmo que tenha perdido sua catexia do PCS. Segue-se então uma luta defensiva, travessão, porque o PCS, por sua vez, reforça sua oposição aos pensamentos recalcados, abre parênteses, isto é, produz uma contracatexia, fecha parênteses, e travessão. E a partir daí, os pensamentos de transferência, que são veículos do desejo inconsciente, irrompem em algum tipo de compromisso obtido pela
formação de um sintoma. Entretanto, a partir do momento em que os pensamentos recalcados são intensamente catequizados pela moção de desejo inconsciente, por outro lado, abandonados pela catexia pré-consciente, eles ficam sujeitos ao processo psíquico primário e seu único objetivo é a descarga motora, ou, se o caminho estiver aberto, a revivificação alucinatória da identidade perceptiva desejada. Já constatamos empiricamente que os processos irracionais que descrevemos só se dão com os pensamentos que se encontram sob recalcamento. Agora podemos ver um pouco mais longe em toda essa situação. Os processos irracionais que ocorrem no aparelho psíquico são os processos primários. Eles aparecem sempre que as representações são abandonadas pela catexia pré-consciente, deixadas por sua própria conta, e podem ser carregadas com a energia não inibida do inconsciente, que luta por encontrar um escoadouro. Algumas outras observações apoiam a concepção de que esses processos, que são descritos como irracionais, não são, na realidade, falseamentos de processos normais, travessão, erros intelectuais, travessão, mas sim modos de atividade do aparelho psíquico que foram libertados de sua inibição. Assim, vemos que a transição da excitação pré-consciente para a motilidade é regida pelos mesmos processos e que a vinculação das representações pré-conscientes com as palavras pode facilmente exibir os mesmos deslocamentos e confusões que são, então, atribuídos à desatenção. Finalmente, a comprovação do aumento de atividade que se torna necessário quando esses modos primários de funcionamento são inibidos pode ser encontrada no fato de produzirmos um efeito cômico, isto é, um excesso de energia que tem de ser descarregado no riso. Se permitirmos que esses modos de pensamento irrompam na consciência. A teoria das psiconeuroses afirma como fato indiscutível e invariável que somente as moções de desejos sexuais procedentes da infância que sofreram recalcamento, abre parênteses, isto é, uma transformação do afeto, fecha parênteses, durante o período de desenvolvimento infantil, são passíveis de ser revividas em períodos posteriores do desenvolvimento, abre parênteses, seja como resultado da constituição sexual do sujeito, que deriva de uma bissexualidade inicial, seja como resultado de influências desfavoráveis que atuem no curso de sua vida sexual, fecha parênteses, e desse modo estão
aptas a suprir a força impulsora para a formação de toda sorte de sintomas psiconeuróticos. Apenas mediante a referência a essas forças sexuais é que podemos cobrir as brechas que ainda se evidenciam na teoria do recalcamento. Deixarei em aberto a questão de esses fatores sexuais e infantis serem igualmente exigidos na teoria dos sonhos. Deixarei tal teoria incompleta neste ponto, uma vez que já foi um passo além do que se pode demonstrar ou presumir que os desejos oníricos provêm invariavelmente do inconsciente. Tampouco proponho investigar mais a fundo a natureza da distinção entre a interação das forças psíquicas na formação dos sonhos e na dos sintomas histéricos. Ainda não dispomos de um conhecimento suficientemente preciso de um dos dois termos da comparação. Mas há outro ponto a que dou importância e devo confessar que foi exclusivamente por causa dele que me embrenhei aqui em todas essas discussões dos dois sistemas psíquicos e de seus modos de atividade e de recalcamento. Não se trata agora de saber se formei uma opinião aproximadamente correta dos fatores psicológicos em que estamos interessados, ou se, como é bem possível em assuntos tão difíceis, o quadro que forneço deles é distorcido e incompleto. Por mais que possam fazer alterações em nossa interpretação da censura psíquica e das elaborações racionais e anormais do conteúdo do sonho, continua a ser verdade que tais processos atuam na formação dos sonhos e mostram a mais estreita analogia em seus elementos essenciais com os processos observáveis na formação dos sintomas histéricos. O sonho, porém, não é um fenômeno patológico, não pressupõe nenhuma perturbação do equilíbrio psíquico e não deixa como sequela nenhuma perda de eficiência. Talvez se faça a sugestão de que nenhuma conclusão sobre os sonhos das pessoas normais pode ser extraída de meus sonhos ou dos de meus pacientes, mas essa, penso eu, é uma objeção que se pode desprezar em segurança. Portanto, se podemos inferir dos fenômenos suas forças impulsoras, temos de reconhecer que os mecanismos psíquicos empregados pelas neuroses não é criado pelo impacto de uma perturbação patológica sobre a vida anímica, mas já está presente na estrutura normal do aparelho anímico. Os dois sistemas psíquicos, a censura na passagem entre um e outro, a inibição e a superposição de uma atividade pela outra, as relações de ambas com a consciência, travessão, ou quaisquer que sejam as interpretações mais corretas dos fatos observados a tomar seu lugar, travessão.
Tudo isso faz parte de uma estrutura normal de nosso instrumento anímico. E os sonhos nos mostram um dos caminhos que levam à compreensão de sua estrutura. Se nos restringirmos ao mínimo de novos conhecimentos já estabelecidos, com certeza, ainda assim poderemos dizer sobre os sonhos, eles provaram que o suprimido continua a existir tanto nas pessoas normais quanto nas anormais e permanece capaz de funcionamento psíquico. Os próprios sonhos figuram entre as manifestações desse material suprimido, segundo a teoria. Isto acontece em todos os casos e pode ser empiricamente observado pelo menos num grande número deles, precisamente nos casos que exibem com mais clareza as notáveis peculiaridades da vida onírica. Na vida de vigília, o material suprimido da psique é impedido de se expressar e é isolado da percepção interna, graças ao fato de se eliminarem as contradições nele presentes. Travessão. Um dos lados é abandonado em favor do outro. Travessão. Durante a noite, porém, sob a influência de um impulso à formação de compromissos, esse material suprimido encontra meios e modos de irromper na consciência. Flactere sine quo superos aceronta movebo. A interpretação dos sonhos é a via real para o conhecimento das atividades da vida anímica. Pela análise dos sonhos, podemos dar um passo à frente em nosso entendimento da composição desse que é o mais maravilhoso e mais misterioso de todos os instrumentos. Apenas um pequeno passo, sem dúvida, mas já é um começo. E esse começo nos permitirá levar sua análise mais adiante, com base em outras estruturas que devem ser chamadas de patológicas. É que as enfermidades travessão, ao menos as que são corretamente denominadas de funcionais travessão, não pressupõem a desintegração do aparelho ou a produção de novas divisões em seu interior. Elas devem ser explicadas em termos dinâmicos pelo fortalecimento e enfraquecimento dos diversos componentes da interação de forças, da qual tantos efeitos ficam ocultos enquanto as funções permanecem normais. Espero poder mostrar em outro texto como a composição do aparelho a partir de duas instâncias faz com que também a função normal possa se dar com maior refinamento do que seria possível com apenas uma delas. Título F. O inconsciente e a consciência. Travessão realidade. Agora inicia-se o texto. Numa consideração mais detida, percebe-se que aquilo que o debate psicológico das sessões precedentes nos leva a presumir não é a existência de dois sistemas próximos da extremidade motora do aparelho, mas a existência de dois tipos de processos de excitação ou modos de sua descarga. Para nós dá no mesmo, pois temos de estar sempre
preparados para abandonar nosso arcabouço conceptual se nos sentirmos em condições de substituí-lo por algo que se aproxime mais de perto da realidade desconhecida. Portanto, tentemos corrigir algumas concepções que poderiam levar a mal-entendidos. Enquanto víamos os dois sistemas no sentido mais literal e grosseiro, como duas localizações no aparelho anímico travessão, concepções que deixaram vestígios nas expressões recalcar e irromper, abre colchetes, ou penetrar, vírgula, durchdringen, fecha colchetes. Desse modo, podemos falar num pensamento inconsciente que procura transmitir-se para o pré-consciente de maneira a poder então penetrar na consciência. O que temos em mente aqui não é a formação de um segundo pensamento situado num novo lugar, como uma transcrição que continuasse a existir junto com o original. E a noção de romper na consciência deve manter-se cuidadosamente livre de qualquer ideia de uma mudança de localização. Do mesmo modo, podemos falar num pensamento pré-consciente, que é recalcado ou desalojado e então acomodado pelo inconsciente. Essas imagens, derivadas de um conjunto de representações relacionadas com a disputa por um pedaço de terra, podem tentar-nos a supor como literalmente verdadeiro que um agrupamento psíquico situado numa dada localização é encerrado e substituído por um novo agrupamento em outro lugar. Substituamos essas metáforas por algo que parece corresponder melhor ao verdadeiro estado de coisas e digamos, em vez disso, que uma catexia de energia é ligada a um determinado agrupamento psíquico ou retirada dele, de modo que a estrutura em questão cai sob a influência de uma dada instância ou é subtraída dela. O que fazemos aqui, mais uma vez, é substituir um modo tópico de representar as coisas por um modo dinâmico. O que consideramos móvel não é a própria estrutura psíquica, mas sua inervação. Não obstante, considero conveniente e justificável continuar a fazer uso da imagem figurada dos dois sistemas. Podemos evitar qualquer possível abuso desse método de figuração, lembrando que as representações, os pensamentos e as estruturas psíquicas, em geral, nunca devem ser encarados como localizados em elementos orgânicos do sistema nervoso, mas antes, por assim dizer, entre eles, onde as resistências e facilitações entre colchetes Barnungen fornecem os correlatos correspondentes. Tudo o que pode ser objeto de nossa percepção interna é virtual, tal como a imagem produzida num telescópio pela passagem dos raios luminosos. Mas temos justificativas para presumir a existência dos sistemas, abre parênteses, que de modo algum são entidades psíquicas e nunca podem ser acessíveis à nossa percepção psíquica, fecha parênteses.
semelhante à das lentes do telescópio que projetam a imagem. E a continuarmos com esta analogia, podemos comparar a censura entre dois sistemas com a refração que ocorre quando o raio de luz passa para um novo meio. Até agora vimos fazendo psicologia por nossa própria conta. Já é tempo de considerarmos os pontos de vista teóricos que dominam a psicologia atual e examinarmos sua relação com nossas hipóteses. O problema do inconsciente na psicologia é, nas vigorosas palavras de Lipps, 1897, menos um problema psicológico do que o problema da psicologia. Enquanto a psicologia lidou com esse problema através de uma explicação verbal, no sentido de que psíquico significava consciente e de que falar em, abre aspas, processos psíquicos inconscientes, fecha aspas, era de um contrassenso palpável. Qualquer avaliação psicológica das observações feitas pelos médicos sobre os estados psíquicos anormais estava fora de cogitação. Médico e filósofo só podem unir-se quando ambos reconhecerem que a expressão, abre aspas, processos psíquicos inconscientes, fecha aspas, é, abre aspas, a expressão apropriada e justificada de um fato solidamente estabelecido, fecha aspas. Só resta ao médico encolher os ombros quando lhe asseguram que, abre aspas, a consciência é uma característica indispensável do psíquico, fecha aspas, e talvez se ainda sentir respeito suficiente pelos enunciados dos filósofos, ele possa presumir que eles não estavam tratando da mesma coisa ou trabalhando na mesma ciência. É que até mesmo uma única observação criteriosa da vida anímica de um neurótico ou uma análise de um sonho terá de deixá-lo com a inabalável convicção de que os processos de pensamento mais complexos e mais racionais, aos quais de certo não se pode negar o nome de processos psíquicos, podem ocorrer sem excitar a consciência do sujeito. É verdade que o médico não pode saber desses processos inconscientes até eles produzirem na consciência algum efeito que possa ser comunicado ou observado, mas esse efeito consciente pode exibir um caráter psíquico inteiramente diverso do caráter do processo inconsciente, de modo que não há como a percepção interna encarar um deles como substituto do outro. O médico deve sentir-se livre para avançar por inferência, desde o efeito consciente até o processo psíquico inconsciente. Assim, ele se inteira, está escrito inteira, de que o efeito consciente é apenas um resultado psíquico remoto do processo inconsciente e de que este não se tornou consciente como tal. Além disso, constata que este já estava presente e atuante mesmo sem trair de nenhum modo sua existência para a consciência.
É essencial abandonar a supervalorização da propriedade do estar consciente para que se torne possível formar uma opinião correta da origem do psiquismo. Nas palavras de Lipps, 1897, deve-se pressupor que o inconsciente é a base geral da vida psíquica. O inconsciente é a esfera mais ampla, que inclui em si a esfera menor do consciente. Tudo o que é consciente tem um estágio preliminar inconsciente, ao passo que aquilo que é inconsciente pode permanecer nesse estágio e, não bastante, reclamar que lhe seja atribuído o valor pleno de um processo psíquico. O inconsciente é a verdadeira realidade psíquica. Em sua natureza mais íntima, ele nos é tão desconhecido quanto a realidade do mundo externo, e é tão incompletamente apresentado pelos dados da consciência quanto o é o mundo externo pelas comunicações de nossos órgãos sensoriais. Agora que a velha antítese entre vida consciente e a vida onírica foi reduzida às suas exatas proporções pelo estabelecimento da realidade psíquica inconsciente, uma série de problemas oníricos com que os autores anteriores se preocuparam profundamente perdeu sua importância. Assim, algumas desatividades cuja boa execução nos sonhos despertava assombro já não devem hoje ser atribuídas aos sonhos, mas sim ao pensamento inconsciente que é tão ativo durante o dia quanto à noite. Se, como disse Scherner, 1861, os sonhos parecem empenhar-se em fazer representações simbólicas do corpo, sabemos agora que essas representações são o produto de certas fantasias inconscientes, abre parênteses, derivadas provavelmente de moções sexuais, fecha parênteses, que encontram expressão não apenas nos sonhos, mas também nas fobias histéricas e outros sintomas. Se o sonho dá prosseguimento às atividades diurnas e as conclui, chegando até a trazer à luz ideias novas e valiosas, tudo o que precisamos fazer é despi-lo do disfarce onírico, que é o produto do trabalho do sonho e a marca do auxílio prestado por obscuras forças procedentes das profundezas da alma. Abre parênteses, o diabo no sonho de Tartini, com a sonata, fecha parênteses. Essa realização intelectual se deve às mesmas forças anímicas que produzem todos os resultados semelhantes durante o dia. É provável que também nos inclinemos muito a superestimar o caráter consciente da produção intelectual e artística. As comunicações que nos foram fornecidas por alguns dos homens mais altamente produtivos, como Goethe e Helmholtz, mostram antes que o que há de essencial e novo em suas criações lhes veio sem premeditação e
como um todo quase pronto. Não há nada de estranho que, em outros casos em que se fez necessária uma concentração de todas as faculdades intelectuais, a atividade consciente também tenha contribuído com sua parcela, mas é privilégio muito abusado a atividade consciente sempre que tem alguma participação ocultar de nós todas as demais atividades. Mal valeria a pena tratarmos a importância histórica dos sonhos como um tópico separado. Talvez um sonho tenha impelido algum líder a se aventurar numa empreitada audaciosa, cujo êxito modificou o curso da história. Mas isso só levanta um novo problema se o sonho for encarado como uma força estranha, em contraste com as outras forças mais familiares da alma. Tal problema não persiste quando o sonho é reconhecido como uma forma de expressão de emoções que se encontram sob a pressão da resistência durante o dia, mas que puderam durante a noite achar reforço em fontes de excitação situadas nas camadas profundas. O respeito conferido aos sonhos na antiguidade, entretanto, baseia-se num discernimento psicológico correto e é a homenagem prestada às forças incontroladas e indestrutíveis do espírito humano, ao poder demoníaco que produz o desejo onírico e que encontramos em ação em nosso inconsciente. Não é sem intenção que falo em nosso inconsciente, pois o que assim descrevo não é a mesma coisa que o inconsciente dos filósofos, ou mesmo o inconsciente de Lipps. Neles, esse termo é usado simplesmente para indicar um contraste com o consciente, a tese que eles contestam com tanto ardor e defendem com tanta energia é a tese de que, à parte os processos conscientes, há também processos psíquicos inconscientes. Lipp leva as coisas mais adiante ao afirmar que a totalidade do psíquico existe inconscientemente e que parte dele existe também conscientemente. Mas não foi para estabelecer essa tese que invocamos os fenômenos dos sonhos e da formação dos sintomas histéricos. A simples observação da vida normal de vigília bastaria para provar isso fora de qualquer dúvida. A nova descoberta que nos foi ensinada pela análise das formações psicopatológicas e do primeiro membro dessa classe, travessão, o sonho, travessão, reside no fato de que o inconsciente, abre parênteses, isto é, o psíquico, fecha parênteses, é encontrado como uma função de dois sistemas separados e de que isso acontece tanto na vida normal quanto na patológica. Portanto, há dois tipos de inconsciente que ainda não foram distinguidos pelos psicólogos.
Ambos são inconscientes no sentido empregado pela psicologia, mas, em nosso sentido, um deles, que denominamos de ICS, é também inadmissível à consciência, enquanto ao outro chamamos PCS, porque suas excitações, travessão, depois de observarem certas regras, é verdade, e talvez apenas depois de passarem por uma nova censura, embora mesmo assim sem consideração pelo ICS, travessão, conseguem alcançar a consciência. O fato de, para chegarem à consciência, as excitações terem de atravessar uma sequência fixa ou uma hierarquia de instâncias, abre parênteses, o que nos é revelado pelas modificações nelas efetuadas pela censura, fecha parênteses, permitiu-nos construir uma analogia espacial. Descrevemos as relações dos dois sistemas entre si e com a consciência, dizendo que o sistema PCS situa-se como uma tela entre o sistema ICS e a consciência. O sistema PCS não apenas barra o acesso à consciência, mas também controla o acesso ao poder da motilidade voluntária e tem a seu dispor para distribuição uma energia de catexia móvel, parte da qual nos é familiar sob a forma de atenção. Devemos também evitar a distinção entre aspas, supraconsciente e, entre aspas, subconsciente, que se tornou tão popular na literatura mais recente sobre as psiconeuroses, pois tal distinção parece servir precisamente para enfatizar a equivalência entre o psíquico e o consciente. Mas que papel resta em nosso esquema para a consciência, outrora tão onipotente e que ocultava tudo o mais? Apenas o de um órgão sensorial para a percepção de qualidades psíquicas. De acordo com as ideias subjacentes a nosso ensaio de um quadro esquemático, só podemos encarar a percepção consciente como a função própria de um determinado sistema e, para este, a abreviação CS parece apropriada. Em suas propriedades mecânicas, encaramos esse sistema como semelhante ao sistema perceptivo PCPT, ou seja, como suscetível à excitação por qualidades, mas incapaz de reter traços das alterações, isto é, sem memória. O aparelho psíquico que se volta para o mundo exterior com seu órgão sensorial dos sistemas PCPT é ele próprio o mundo externo em relação ao órgão sensorial da CS, cuja justificação teleológica reside nesta circunstância. Aqui encontramos mais uma vez o princípio da hierarquia das instâncias, que parece reger a estrutura do aparelho. O material excitatório aflui para o órgão sensorial da CS, vindo de duas direções,
do sistema PCPT, cuja excitação determinada por qualidades é provavelmente submetida a uma nova revisão antes de se converter numa sensação consciente, e do interior do próprio aparelho, cujos processos quantitativos são sentidos como uma série de qualidades de prazer/desprazer, quando sujeitos a certas modificações, penetram na consciência. Os filósofos que se deram conta de que é possível haver formações de pensamento racionais e altamente complexas sem que a consciência tenha qualquer participação nelas, tiveram dificuldade em atribuir qualquer função à consciência. Pareceu-lhes que ela não podia ser mais do que uma imagem reflexa supérflua ou superflua do processo psíquico consumado. Nós, por outro lado, somos resgatados desse embaraço pela analogia existente entre nosso sistema CS e os sistemas perceptivos. Sabemos que a percepção por nossos órgãos sensoriais tem como resultado dirigir o investimento de atenção para as vias pelas quais se propaga a excitação sensorial adveniente. A excitação qualitativa do sistema PCPT atua como um regulador da descarga da quantidade móvel no aparelho psíquico. Podemos atribuir a mesma função ao órgão sensorial sobreposto do sistema CS. Ao perceber novas qualidades, ele presta uma nova contribuição ao direcionamento das quantidades móveis de investimento e à sua distribuição de maneira conveniente. Com a ajuda de sua percepção de prazer e desprazer, ele influencia a circulação dos investimentos dentro do que, em outros aspectos, é um aparelho inconsciente que atua por meio dos deslocamentos de quantidades. Parece provável que, no começo, o princípio do desprazer regule automaticamente o deslocamento dos investimentos, mas é muito possível que a consciência dessas qualidades introduza, além disso, uma segunda regulação, mais discriminadora, que pode até opor-se à primeira e que aperfeiçoa a eficiência do aparelho, capacitando-o, em contradição com seu plano original, a investir e elaborar até mesmo aquilo que está associado à liberação de desprazer. A psicologia das neuroses nos ensina que esses processos de regulação, efetuados pela excitação qualitativa dos órgãos sensoriais, têm uma importante participação na atividade funcional do aparelho. O domínio automático do princípio primário do desprazer e a consequente restrição imposta à eficiência são interrompidos pelos processos de regulação sensorial, que por sua vez são também automatismos. Constatamos
que o recalque, abre parênteses, que embora de início sirva a um propósito útil, acaba conduzindo a uma renúncia prejudicial à inibição e ao controle anímico, fecha parênteses. Afeta muito mais facilmente as lembranças do que as percepções, porque as primeiras não podem receber nenhum investimento extra advindo da excitação dos órgãos sensoriais psíquicos. É verdade, por um lado, que um pensamento que tem de ser rechaçado não se pode tornar consciente por ter sofrido recalcamento, mas, por outro, às vezes um desses pensamentos só é recalcado por ter sido subtraído da percepção consciente, em virtude de outras razões. Estas são indicações das quais tiramos proveito em nosso procedimento terapêutico para desfazer recalcamentos já consumados. Em seu aspecto teleológico, não há melhor ilustração do valor da hipercatexia posta nas quantidades móveis pela influência reguladora do órgão sensorial da CS do que sua criação de uma nova série de qualidades e, consequentemente, de um novo processo de regulação que constitui a superioridade do homem sobre os animais. Os processos de pensamento entre si próprios carecem de qualidade, exceto pelas excitações prazerosas e desprazerosas que os acompanham e que, em vista de seu possível efeito perturbador sobre o pensamento, têm de ser mantidas dentro de limites. Para que os processos de pensamento possam adquirir qualidades, eles se associam nos seres humanos com lembranças verbais, cujos resíduos de qualidade são suficientes para atrair para si a atenção da consciência e para dotar o processo de pensar de um novo investimento móvel oriundo da consciência. Toda a multiplicidade dos problemas da consciência só pode ser apreendida por uma análise dos processos de pensamento na histeria. Estes causam a impressão de que a transição de um investimento pré-consciente para um investimento consciente é marcada por uma censura semelhante à existente entre o ICS e o PCS. Também essa censura só entra em vigor acima de certo limite quantitativo, de modo que as estruturas de pensamento de baixa intensidade lhe escapam. Toda sorte possível de exemplos de como um pensamento pode ser apartado da consciência ou irromper nela dentro de certas limitações encontram-se reunidos no arcabouço dos fenômenos psiconeuróticos e todos apontam para as relações íntimas e recíprocas entre a censura e a consciência. Encerrarei essas reflexões psicológicas com um relato de 2 desses exemplos. Fui chamado em consulta no ano passado para examinar uma jovem inteligente e de aparência desembaraçada.
Estava vestida de uma maneira surpreendente. É que, embora as roupas de uma mulher costumem ser criteriosamente cuidadas até o último detalhe, ela trazia uma das meias dependurada e 2 dos botões de sua blusa estavam desabotoados. Queixou-se de sentir dores na perna e, sem ser solicitada, expôs a panturrilha. Mas aquilo de que se queixava principalmente era, empregando suas próprias palavras, uma sensação no corpo, como se houvesse algo, abre aspas, enfiado nele, fecha aspas, que se, abre aspas, mexia para frente e para trás, fecha aspas, e que a, entre aspas, sacudia de cima a baixo, às vezes fazia todo o seu corpo ficar, entre aspas, teso. Meu colega médico ali presente ao exame olhou para mim. Não teve dificuldade em compreender o significado da queixa da jovem, mas o que a ambos nos pareceu extraordinário foi o fato de isso não significar nada para a mãe da paciente. Ela própria deveria ter se encontrado muitas vezes na situação que sua filha estava descrevendo. A própria moça não tinha noção do alcance de seus comentários, porque se o tivesse nunca os teria pronunciado. Nesse caso, fora possível lograr a censura, levando-a a permitir que uma fantasia que normalmente seria mantida no pré-consciente emergisse na consciência sob o inocente disfarce da formulação de uma queixa. Aqui temos outro exemplo. Um rapaz de 14 anos procurou-me para tratamento psicanalítico, sofrendo de um tique convulsivo, vômitos histéricos, dores de cabeça, etc. Comecei o tratamento assegurando-lhe que se fechasse os olhos ele veria imagens ou teria ideias que então me deveria comunicar. Respondeu por imagens. Sua última impressão antes de me procurar foi revivida visualmente em sua memória. Estivera jogando damas com um tio e via o tabuleiro em sua frente. Pensou em várias posições favoráveis ou desfavoráveis e em jogadas que não deveriam ser feitas. Viu então um punhal sobre o tabuleiro, travessão, um objeto pertencente a seu pai, mas que sua imaginação colocara sobre o tabuleiro. Logo havia uma foice sobre o tabuleiro e em seguida uma alfange. Apareceu então a imagem de um velho camponês cortando a grama em frente à longínqua casa do paciente com uma alfange. Passados alguns dias, descobri o sentido dessa sucessão de imagens. O rapaz se afligira com uma situação familiar infeliz. Tinha um pai que era um homem duro, sujeito a acessos de cólera, infeliz no casamento com a mãe do rapaz e cujos métodos educacionais consistiam em ameaças. O pai se divorciara da mãe, mulher meiga e afetuosa, casara-se outra vez e um dia trouxera para casa uma moça que deveria ser a nova mãe do rapazinho. Foi nos primeiros dias depois disso que eclodiu a doença do rapaz de 14 anos.
Sua fúria, sufocada contra o pai, é que havia construído aquela sequência de imagens, com suas alusões compreensíveis. O material para elas fora fornecido por uma recordação da mitologia. A foice era aquela com que Zeus castrara o pai. A alfange e a imagem do velho camponês representavam Cronos, o velho violento que devorava seus filhos e de quem Zeus se vingara de maneira tão pouco filial. O casamento do pai dera ao rapaz a oportunidade de retribuir as censuras e ameaças que ouvira dele muito tempo antes, por brincar com seus órgãos genitais. Abre parênteses. Jogar, brincar com as damas, as jogadas proibidas, o punhal que podia ser usado para matar, fecha parênteses. Nesse caso, as lembranças recalcadas por muito tempo e seus derivados que haviam permanecido inconscientes é que se infiltraram na consciência por um caminho indireto, sob a forma de imagens aparentemente sem sentido. Assim sendo, eu buscaria o valor teórico do estudo dos sonhos nas contribuições que ele faz ao conhecimento psicológico e no esclarecimento preliminar que traz aos problemas das psiconeuroses. Quem poderá imaginar a importância dos resultados passíveis de se obter através de uma compreensão completa da estrutura e das funções do aparelho anímico, se até o estado atual de nossos conhecimentos nos permite exercer uma influência terapêutica favorável sobre as formas curáveis de psiconeurose? Mas e quanto ao valor prático desse estudo, travessão? Já posso ouvir a pergunta, travessão, como meio de se chegar a uma compreensão da alma, a uma revelação das características ocultas de cada um? Acaso as moções inconscientes expressas pelos sonhos não têm o peso de forças reais na vida anímica? Será que se deve fazer pouco da significação ética dos desejos suprimidos? Travessão, desejos que, assim como levam aos sonhos, podem um dia levar a outras coisas? Não me sinto autorizado a responder a essas perguntas. Não dediquei maior consideração a esse aspecto do problema dos sonhos. Penso, contudo, que o imperador romano estava errado ao mandar executar um de seus súditos por ter sonhado que estava assassinando o imperador. Ele deveria ter começado por tentar descobrir o que significava o sonho, e é muito provável que seu sentido não fosse o que parecia ser. E mesmo que um sonho com outro conteúdo tivesse por sentido esse ato de lesa majestade, acaso não seria acertado ter em mente o dito de Platão de que o homem virtuoso se contenta em sonhar com o que o homem perverso realmente faz? Penso, portanto, que o melhor é absolver os sonhos. Se devemos atribuir realidade aos desejos inconscientes, não sei dizer. Ela deve ser negada naturalmente a todos os pensamentos transicionais ou intermediários. Se olharmos para os desejos inconscientes reduzidos à sua expressão mais fundamental e verdadeira, teremos de concluir, sem dúvida,
que a realidade psíquica é uma forma especial de existência que não deve ser confundida com a realidade material. Portanto, não parece haver justificativa para a relutância das pessoas em aceitarem a responsabilidade pela imoralidade de seus conteúdos, quando o modo de funcionamento do aparelho anímico é corretamente avaliado e se compreende a relação que há entre consciente e inconsciente, descobre-se que desaparece a maior parte daquilo que é eticamente objetável em nossa vida onírica e de fantasia. Nas palavras de Hans Sachs, 1812, abre aspas, se olharmos em nossa consciência para algo que nos foi dito por um sonho sobre uma situação contemporânea real, não deveremos ficar surpresos ao descobrir que o monstro que vimos sob a lente de aumento da análise revela-se um minúsculo infusório, fecha aspas. As ações e opiniões conscientemente expressas são, em geral, suficientes para a finalidade prática de julgar o caráter dos homens. As ações merecem ser consideradas antes e acima de tudo, pois muitos impulsos que rompem na consciência são ainda reduzidos a nada pelas forças reais da vida anímica, antes de amadurecerem sob a forma de atos. Com efeito, tais impulsos muitas vezes não encontram nenhum obstáculo psíquico a seu progresso, exatamente porque o inconsciente tem certeza de que serão detidos em alguma outra etapa. De qualquer modo, é instrutivo tomar conhecimento do terreno tão revolvido de onde brotam orgulhosamente nossas virtudes. É muito raro a complexidade de um caráter humano, impelida de um lado para o outro por forças dinâmicas, submeterem-se a uma escolha entre alternativas simples, como levaria a crer nossa doutrina moral antiquada. E quanto ao valor dos sonhos para nos dar conhecimento do futuro, naturalmente isto está fora de cogitação. Mas certo seria dizer, em vez disso, que eles nos dão conhecimento do passado, pois os sonhos se originam do passado em todos os sentidos. Não obstante, a antiga crença de que os sonhos prevêem o futuro não é inteiramente desprovida de verdade. Afinal, ao retratarem nossos desejos como realizados, os sonhos, de certo, nos transportam para o futuro, mas esse futuro que o sonhador representa como presente foi moldado por seu desejo indestrutível à imagem e semelhança do passado.